Glória a Deus, a paz, povo de Deus. Estamos aqui no nosso terceiro elo de nosso propósito, o chamado. Aonde Deus vai te despertar, aonde Deus vai te ensinar e vai te capacitar. Vai ensinar para você o que é o chamado, vai ensinar você por qual motivo que Ele te chamou, por qual objetivo que Deus chamou. Então você vai entender o que é o chamado. Deus está aqui para te despertar. Esse propósito é um propósito onde Deus vai te despertar, aonde Deus vai te capacitar, aonde Deus vai te ensinar, aonde Deus vai te direcionar. Nesse terceiro elo, irei falar como identificar o chamado de Deus na minha vida. Muitas pessoas não sabem como que elas fazem para identificar. Porque até mesmo nós seres humanos, nós mesmos, até mesmo pregadores, cantores que fazemos as obras de Deus, um dia a gente passou por um processo. Porque para a gente chegar aqui, a gente passou por uma luta, a gente passou por uma dificuldade. E muitas das vezes a gente não entendia qual era o nosso chamado. E assim, muitas vezes você não entende qual é o seu chamado. Você não consegue identificar em qual área que Deus te chamou. Você sente a dúvida. Sabe, se aquele dom ali é seu mesmo, se aquilo é a área que Deus, um qual te chamou, um qual Deus te escolheu, um qual Deus te capacitou para aquele momento. Então, nesse terceiro eu quero dizer para você como identificar o chamado de Deus na minha vida. Antes de tudo, você precisa saber que você precisa buscar Deus de todo o seu coração e fazer sua vontade. Por quê? Aprenda uma coisa, você nunca vai conseguir identificar o seu chamado sem buscar Deus. Não tem como você conseguir identificar o seu chamado se você não tem uma vida de oração. Não tem como você conseguir identificar se aquele chamado ali é seu, se o chamado de pregar ou de cantar é para você, se você não ora, se você não busca, se você não jejue, se você não tem uma vida de oração. Porque quando eu descobri que Deus me chamou a pregar, eu orava. Eu orava pela madrugada, estava orando ali, pedindo Deus sabedoria, conhecimento. E de pouco a pouco Deus foi abrindo a sabedoria, foi me capacitando. E eu fui entendendo que aquilo ali era o mistério de Deus. Aquilo ali era o chamado de Deus para minha vida. Então eu quero que você entenda que para você identificar o chamado de Deus na sua vida, você precisa buscar Deus em todo o seu coração. Você precisa fazer a vontade de Deus. Ou seja, você precisa ser temente à palavra de Deus. Você precisa temer a palavra de Deus. Obedecer à voz de Deus. Não tem como você identificar o seu chamado se você não ora. Não tem como você identificar o seu chamado se você não busca, se você não tem uma vida de oração. Porque para você identificar o seu chamado, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa ter uma vida de oração, uma vida, uma comunhão com Deus, você precisa ter um diálogo com Deus. Então, antes de tudo, para você identificar o seu chamado, você precisa buscar Deus de todo o seu coração. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa buscar sabedoria mesmo, buscar conhecimento mesmo, buscar o fortalecimento mesmo, buscar a força que vem do alto, buscar as coisas que vêm do alto. Assim como eu falei no primeiro elo, você não pode focar nas coisas que estão no baixo, você tem que focar nas coisas que é do alto. Você tem que focar nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm de cima. Glória a Deus. E você precisa fazer a vontade de Deus. Você precisa ser temente à voz de Deus. Como que você vai identificar o chamado se você não ouve a voz de Deus? Se você não obedece a Deus, se você não é temente à voz de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Quando eu se refiro a você ouvir, eu estou se referindo a você obedecer. A quando eu chamar, Deus falar com você, você obedecer. Você ser temente a Deus. Antes de tudo, a segunda coisa que você precisa para identificar o chamado da sua vida é você ficar atento às coisas que Deus tem colocado na sua responsabilidade. Porque muitas vezes Deus coloca em suas mãos uma responsabilidade, Deus está ali te ensinando, sabe, te dando a oportunidade de você entender que aquele momento ali, que aquela área em qual Ele te chamou, mas você mesmo não percebe. Muitas vezes a correria do dia, os problemas, as lutas, os processos, não entendemos que aquele momento ali é o qual Deus nos chamou. Exemplo, vamos supor que você está na igreja, um pastor chega para você e fala, hoje você vai pregar, hoje você vai cantar. Às vezes uma pessoa chega para você, irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim. Irmão, traz para mim uma palavra. Irmão, traz uma palavra para mim.
Ou seja, aprenda que é uma responsabilidade que Deus está colocando nas suas mãos. Deus está te dando a oportunidade de você poder enxergar que aquela área ali é o qual Ele te chamou. Porque se o pastor, uma pessoa pede oração para você, ou te dá a oportunidade de poder cantar, pregar ou fazer o que for, não é o pastor, não é a carne, não é a pessoa que está te dando a oportunidade. É Deus que está te dando a oportunidade. É Deus que está usando aquela pessoa para te mostrar que aquela área ali é o qual Ele te chamou. Então, se Deus chega para você e fala assim, Deus usa uma pessoa para falar para você, ó, irmão, ora por mim. Irmão, ora por mim, traz uma palavra, canta um louvor. É porque Deus está te dando a oportunidade. Deus está te dando a oportunidade de você poder enxergar que aquilo ali é o qual Ele te chamou. Porque eu falo, muitas vezes a luta, a correria, muitas vezes não entendemos. Muitas das vezes Deus está ali batendo a porta ali, mostrando pra gente que aquilo ali é nosso chamado, e muitas vezes não conseguimos enxergar com nossos canais. É por isso que eu falo que você não pode buscar as coisas que vêm na terra, você tem que buscar as coisas que vêm do alto. Você precisa focar nas coisas que vêm de cima, nas coisas que vêm do alto. As coisas que vêm do alto, você não pode focar nas coisas que vêm do baixo, você tem que focar nas coisas que vêm de cima. Então aprenda, começa a observar aquilo que Deus tem colocado sobre sua responsabilidade. Aquilo que está sobre sua responsabilidade, começa a enxergar, começa a observar que você pode saber que aquilo ali é seu chamado. Você pode saber que aquilo ali é a área em qual Deus te chamou. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra nesse terceiro elo, tá? 2 Tessalonicenses 2,14. Aleluia. Vai dizer assim: para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É apenas um versículo aonde eu quero dizer para você que pelo nosso evangelho, ou seja, pela palavra de Deus, Deus ele nos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pela palavra de Deus, pelo evangelho de Cristo, Deus ele nos chamou, nos escolheu, Ele te chamou, te escolheu, para que vemos o que é alcançar a glória de Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida nesse terceiro elo, aonde eu expliquei para você como identificar o chamado de Deus na sua vida. Aprenda que o primeiro elo eu expliquei para você o que é o chamado. Segundo elo eu expliquei para você qual o objetivo que você foi chamado. E nesse terceiro elo eu expliquei para você como identificar o chamado de Deus na minha vida. Ou seja, na sua vida, né? Se você não assistiu o primeiro elo, você não conseguiu assistir o segundo elo por algum motivo, aqui embaixo eu vou deixar o like, você vai clicar e vai assistir o primeiro elo, vai assistir o segundo elo, para você poder entender o que é o chamado, entender qual o objetivo que você foi chamado, porque é preciso você entender. Nesses propósitos de 7 dias, eu quero que você entenda que chamado não é só cantar, chamado não é só pregar, chamado não é só fazer obra. Deus, ele te chama além do que cantar. Deus te chamou além do que você fazer a obra. É para isso que Deus te chamou, para você ter uma comunhão com Deus. Porque o que você precisa entender, que o que Deus quer de você é além do que cantar, é além do que pregar, além do que orar, é além do que colocar uma mão no microfone. Deus quer que você tenha uma comunhão com Deus, que dentro do seu chamado você mergulhe na presença de Deus. Então eu quero que você entenda nesse terceiro elo, que para você identificar o seu chamado, você precisa orar mais, você precisa buscar mais. Porque não tem como você identificar seu chamado se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de busca, de palavra, se você não se alimenta da palavra, se você não faz propósito, você não faz voto, não tem como você identificar seu chamado sem orar, sem buscar. É preciso, é necessário você buscar, se fortalecer, se encher de Deus. Glória a Deus. E outra coisa, tenha uma vida de oração a cada dia mais. Então eu quero que você entenda nesses 7 dias de propósito, o chamado. Aonde Deus tocou meu coração, onde eu fiquei 13 dias enjoando, foram 13 madrugadas de oração, 13 madrugadas buscando, 13 madrugadas me enchendo, me fortalecendo para esse propósito abençoado. Eu quero que você entenda, nesses 7 dias de propósito, eu quero que você entenda que chamado não é só pregar. Deus quer além do que você cantar, porque antes de eu te ensinar, eu aprendo.
Porque antes de eu chegar aqui e poder pregar para você, para te ensinar, eu tenho que aprender antes. Então, nesses 13 dias que eu passei com Deus, me propósito de jejum de oração, eu aprendi muita coisa. Até eu aprendi. Porque muitas vezes achamos que chamado é só pregar. É claro que é. Porque todos nós temos um dom, um chamado, um talento. Todos nós recebemos de Deus um talento, um dom. Todos nós temos ali um dom diferente, um talento diferente. Mas devemos saber que chamado não é só simplesmente fazer a obra. Mas o chamado vai além do que cantar, vai além do que fazer a obra. Chamado é buscar Deus. Eu quero que você entenda que dentro dessa chamada que você precisa ter uma comunhão com Deus. Dentro dessa chamada você precisa ter uma vida com Deus. Então, para você identificar essa chamada, você precisa orar, você precisa ter uma vida de oração. Glória a Deus. Eu quero te convidar para participar comigo do quarto elo, que vai acontecer dia 8/10. Então venha comigo no quarto elo, onde eu irei explicar para você um tema abençoado, um tema que irá te abençoar. Crê, esse propósito 7 dias irá te abençoar muito, muito, muito. Irá te abençoar muito mais do que você imagina. E quero agradecer a toda pessoa que é inscrita no canal, você que já se inscreveu, você que ativa o sininho. Deus te abençoe, você está sempre nas minhas orações. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque toda vez que eu estiver aqui pregando, eu estiver orando, estiver com uma campanha aqui, com um propósito aqui, a madrugada da resposta, onde eu tô sempre aqui também na madrugada orando, buscando pela sua vida, você vai poder receber notificação, vai poder assistir. E não é um simples vídeo, não é assim, só um vídeo. Não, você vai ser abençoado através do propósito, através da palavra, através da oração, através do clamor, através de cada vídeo que eu publicar aqui no YouTube, você vai ser abençoado. Porque através de cada vídeo, de cada pregação que eu prego, é uma oração a mais, é um jejum a mais, é um fortalecimento a mais. Então você vai ser abençoado. Deixa o seu like para que o YouTube venha estar compartilhando mais e mais com pessoas. E compartilhe o vídeo, não deixe de compartilhar esse propósito, porque esse propósito irá abençoar suas vidas muito mais. Deus abençoe sua vida. Venha comigo por quarto elo, porque será a bênção de Deus e Deus irá falar contigo, porque Deus irá falar com você. Deus ele quer te despertar. Aprenda uma coisa, Deus irá te despertar nessa geração. O que Deus quer para você nesses 7 dias de propósito é um despertamento. Deus irá te despertar, irá te ensinar, te conduzir o caminho certo, irá te ensinar, te capacitar, te mostrar o que é o chamado. Você irá aprender, você irá se capacitar, você irá se fortalecer, se encher. Deus irá te abençoar. Deus te abençoe em nome de Jesus.